maravilhosa e miraculosa, nós possamos escutar a voz do Senhor. Que o Espírito Santo ministre a nós. Que o Espírito Santo fale a cada pessoa e conduza a cada vida. Abençoa-nos aqui, ó Pai. Que toda a honra, que toda a glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente ao Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para uma rápida meditação no livro dos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 13. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 13. E nós leremos o versículo de número 8. Essa é uma das expressões, diria eu, máximas das Sagradas Escrituras, que nunca devemos afastar de nós esta verdade. Essa verdade que nos é dita nesse versículo, que se encontra no versículo de número 8, do capítulo 13, da Epístola aos Hebreus, onde lemos: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Essa é uma expressão, como eu disse, máxima. É uma declaração de fé que nós a devemos fazer de forma inabalável diante de todas as circunstâncias que possam existir em nossas vidas. Quando o autor da Epístola aos Hebreus falou, inspirado pelo Espírito Santo, tais palavras, a Bíblia nos fala num contexto sobre várias realidades que estas pessoas viviam. Eles viviam perseguição, eles viviam opressão, eles viviam perturbação, eles estavam vivendo um momento em que necessitavam ser firmes na fé diante do testemunho que precisavam dar. Até mesmo o que precede esse versículo nos diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos apresentaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Veja a realidade na qual eles estavam inseridos. Eles viviam um momento dificílimo. Como eu disse, havia perseguição. Havia perseguição tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Muito mais eles sendo hebreus, sendo judeus, tinham perseguição, inclusive de autoridades do seu próprio povo, já não bastando a perseguição de Roma. E muitos deles foram, no seu testemunho, até ao extremo, morrendo por amor a Cristo. É o que nos dá a entender nisto: imitai a fé que tiveram diante da morte, diante do sacrifício, e diante de uma situação tão difícil como essa,
O autor da Epístola aos Hebreus diz Jesus Cristo. Mesmo diante de toda essa realidade, Jesus Cristo é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. O Senhor não muda. E a promessa que Cristo nos fez foi que Ele estaria conosco. Sabe? Eu me atrevo a dizer que a igreja está precisando conhecer Jesus como Jesus é, como Jesus sempre foi, como Jesus sempre será. A igreja está precisando conhecer ao Senhor de fato. Esse Senhor que andou no nosso meio como homem. Sendo Ele Deus, há muitas coisas que Deus poderia ter escolhido. Deus poderia ter escolhido nascer em outra parte. Ele escolheu nascer naquela localidade, em uma cidade humilde, pequena, no meio de um povo, naquele momento, dominado, oprimido, um povo que vivia sobrecarregado, não apenas pela invasão, mas pelos impostos. Um povo que vivia uma realidade dura, difícil. Alguns estudiosos do tempo de Jesus mostram como era comum, por exemplo, a subnutrição. Como eles eram carentes. Um povo enfermo. Quantas vezes nas Sagradas Escrituras nós vemos Jesus Cristo caminhando e multidões de enfermos. Multidões de enfermos. Não somente enfermos, mas oprimidos espiritualmente. Quantos endemoniados que Jesus teve que expulsar o demônio, libertando vidas. Quantos leprosos. Quanta gente sem uma visão, um vislumbre, uma esperança de futuro. E Jesus Cristo, então, caminha no meio deste povo, caminha no meio dessa gente, decide estar no meio deles e viver com eles. Jesus poderia ter escolhido outra realidade de vida para viver, mas ele preferiu estar com o necessitado, com o pobre, com o oprimido, com o abatido, com o afligido. Ele preferiu estar com o injustiçado, ele preferiu estar com o angustiado, ele preferiu estar com o enfermo, ele preferiu estar com o leproso, ele preferiu estar com os pecadores. Ele caminhou no meio dos pecadores e não se tornou um deles, mas esteve no meio deles e os ajudou. E o Jesus a quem nós servimos continua o mesmo Jesus. Continua o mesmo Jesus. Há um Jesus que alguns estão pregando que não me parece que é o mesmo Jesus. E que nós devemos ter cuidado, pois a Bíblia mesmo nos adverte que muitos virão, naqueles dias dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, sou eu. Se é uma das evidências, e essa é uma das evidências que estamos vivendo os últimos dias, é apresentar um Jesus aonde Jesus não está, um Jesus que não é o Jesus que a Bíblia fala.
Ele continua e sempre será o mesmo Jesus. Ele sempre será o mesmo Jesus. Ele será o Jesus que está no barco de Pedro. Ele será o Jesus que entra na casa de Jairo. Ele será o Jesus que vai até o túmulo de Lázaro. Ele será o Jesus que chora sobre Jerusalém, que chora sobre o túmulo de Lázaro. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele continua fazendo a mesma obra. É o mesmo Jesus que cura da mesma maneira, que liberta da mesma maneira, que salva da mesma maneira, que nos ama da mesma maneira. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Jesus não mudou. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Esse caminho não mudou, essa verdade não mudou, essa vida não mudou. É o mesmo caminho, é a mesma verdade, é a mesma vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. É aquela verdade que ele disse ontem, é a mesma verdade que ele o fala hoje, é a mesma verdade que ele falará amanhã. Jesus não mudou. Mas ele está pronto para mudar a mim e a você. Nós podemos mudar, nós necessitamos mudar, nós precisamos mudar, nossa vida precisa mudar, nossa realidade precisa mudar, o morto tem que viver, o leproso tem que ser limpo, o aleijado tem que andar, o cego precisa ver, o mudo precisa falar, o surdo precisa ouvir e o perdido precisa ser achado, ser salvo, ser plenamente liberto. Não, ele não muda, mas ele nos muda. Ele nos transforma. E nós estamos aqui reunidos hoje, nesse culto de oração, nesse culto de intercessão. Ah, como a igreja precisa voltar a orar. Ou como a igreja precisa voltar a ter uma necessidade de estar orando, de buscar ao Senhor, de ter comunhão com o Senhor. Nós queremos viver a plenitude do que Deus tem para nós. E Jesus está pronto para fazer isso na nossa vida. Ele ainda cura. Ele ainda liberta. Ele sempre curará. Ele sempre libertará. Assim como ele salvou, ele salva. E ele salvará. Assim como ele mudou totalmente a realidade, o ambiente, até a atmosfera da casa de Jairo, quando ele entrou na casa de Jairo, ele também tem o poder para, entrando na minha vida, na tua vida, na nossa casa, transformar a atmosfera da nossa casa. Qual era a atmosfera da casa de Jairo? Era luto, era pranto, era tristeza. E luto, e pranto, e tristeza com motivo. Com motivo. Mas Jesus entrou. Jesus transformou toda aquela atmosfera de luto, de pranto, de tristeza, de choro, em alegria, em júbilo, em canto, em dança. Eu não sei como você imagina. A Bíblia não nos relata os detalhes. A Bíblia não nos relata detalhes
nós podemos imaginar, nós podemos pensar, mas eu suponho que onde havia uma tristeza tão grande pela morte daquela menina, na hora que Jesus a ressuscitou, qual o sentimento que teria tomado conta, especialmente do seu pai, de sua mãe? Era uma alegria tão grande que talvez eles tenham ido às lágrimas. Eu imagino a mãe tomando a filha, uma filha adolescente, uma filha de 12 anos, ela dançando, ela saltando, ela celebrando com a filha dentro da casa. O ambiente mudou. O que aconteceu, eu não posso afirmar. Mas uma coisa eu tenho certeza. A atmosfera mudou completamente. Os sentimentos mudaram totalmente. A atmosfera de luto já não era mais a atmosfera de luto. Poderia até haver um momento de surpresa, de espanto, de admiração diante do que acontecia. Como deve ter sido o ambiente da casa de Lázaro, depois de todos aqueles dias de choro, de todos aqueles dias de um luto já curtido. Não um luto que recém começara. O luto que já levava a pensar o que farei, como realizarei, o que será de mim. E é naquele momento em que Jesus ressuscita Lázaro, que surpresas! Os planos todos foram mudados. Por quê? Porque Jesus interveio. Ele não muda, mas Ele muda a nossa realidade, Ele muda a nossa atmosfera, Ele muda o nosso ser, Ele muda a nossa saúde, Ele transforma toda e qualquer realidade em nossa vida, porque Ele que não muda tem o poder para mudar todas as coisas. Todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui na presença do Senhor, naquele que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Jesus não é uma boa ideia, Jesus não foi um filósofo, Jesus não foi nem mesmo o criador de uma religião. Jesus é Deus. Deus, imutável como Deus. E na autoridade, no poder que só Deus tem, Ele opera e operará em cada um de nós, em todos nós. Ele está aqui. Ele está aí com você. Às vezes a vida nos faz crer mais nela do que em Deus. E muitas vezes fé não é apenas um ato de crer, é também um ato de descrer, de desacreditar. Quando Abraão crê que Deus lhe dará um filho, tendo ele 100 anos, Abraão descrê de suas limitações, pois ele crê que Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Abraão tinha suas limitações, Sara, suas limitações, mas quando Deus diz, passado 1 ano eu voltarei e Sara terá na mão um filho, Abraão crê. Crê em Deus e descrê de suas limitações. Descrê da impossibilidade. Muita gente está crendo na impossibilidade. Quando você crê no impossível,
você descrer dessa impossibilidade. Quando o apóstolo Paulo, após o naufrágio, é picado por uma serpente, ou ele crerá no veneno da serpente, no fato, ele foi picado por uma serpente. Isso é um fato. Ou ele crerá na promessa de Deus. Creia na promessa de Deus. Não fique crendo na eficácia do veneno da víbora, da serpente. Não creia nesse veneno. Mas o que é isto? É simplesmente negar a realidade? Não. Mesmo levando em conta a sua realidade, creia que Deus é maior que todas essas coisas. Ele não muda, Ele não mudou e Ele não mudará. Ele está conosco para nos abençoar. Ele cura hoje, como Ele curou ontem. Ele liberta hoje, como Ele libertou ontem. Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele faz milagres, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós precisamos viver um evangelho de poder. De poder. Sabe? Muitos estão preocupados, o mundo está enlouquecido, ameaças de um conflito em escala mundial, Rússia ameaçando a Europa, Europa podendo ser palco de uma guerra, Ásia se convulsionando. Tudo isto estamos vivenciando. Mas vamos crer em alguém que é maior do que todas as nações. Não vamos nos entregar ao desespero. Ao desespero em nossa própria nação. Há pessoas desesperadas por um motivo, há pessoas desesperadas pelo motivo contrário. Há uns que dizem isso será ruim, outros dizem aquilo será horrível. Saiba do seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele o será eternamente. Creia nesse Senhor que não muda, que Ele não muda as suas promessas, que Ele não muda as suas palavras, que a sua pessoa não muda. Ele é imutável, e as suas promessas, Ele é fiel, e Ele fará cumprir todas as suas promessas. Amado e querido Deus, nós nos colocamos nas mãos de Jesus Cristo, que sabemos que nos ama, que sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós te pedimos, Senhor, que venhas aqui hoje operar milagres. E não apenas aqui, mas a partir daqui, fazer maravilhas. Não apenas a nós e aqueles, Senhor, que de alguma maneira, através do chat, estão pedindo, intercedendo, clamando. Nós oramos, Senhor, que a tua bênção, que ela avance, alcance nossos vizinhos,
nossos colegas de trabalho, nossa família. Que o Senhor expanda a tua bênção. Que a tua bênção venha a nós, mas não se detenha em nossa vida. Como eu disse, aqui fazendo milagres e a partir daqui fazendo maravilhas, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Que o Senhor opere maravilhas. Pedimos por aqueles que estão enfermos. Alguns mortalmente enfermos, esperando somente a morte. Senhor, Tu és aquele que cura. Cura hoje aqui, Senhor. Cura o enfermo. Que desapareça a enfermidade. Tumores sumam. Senhor, órgãos que estão inativos se reativem neste momento. Nós te pedimos milagres, maravilhas. Glorifica o teu nome. Nós não pedimos isto para exaltação pessoal. Pedimos isto porque as vidas precisam. As pessoas carecem. Abençoa-nos, Pai. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.